essa primeira fase muito simples então, né? Temos aqui um ferro de 1 metro. Não está soldado ainda, né? Só empilhei aí para ver como que é simples, né? Simples. Esse aqui é de 1 metro, aqui 22 centímetros e meio. E ali 40 centímetros. Tá tudo aqui, ó, né? Então, essas duas bases de 40, a altura de 22, mais essa daqui de 1 metro. Isso? Então fica fácil. Ali, então, outro pedaço para poder fazer esse apoio aqui do banco, né? E nós temos aqui as serras, então, que vão, a chapa que vai servir então de controle, né? Para poder fazer a regulagem. Já marquei ela direitinho, né? E essa aqui do banco. Já vou usar também esse mesmo pedaço para poder fazer as outras partes. Aí eu vou mostrando passo a passo, né? E é isso. Então, essa pandemia está sendo muito útil. Tem aí no canal esse espaldar que eu fiz. Tem um projetinho dele. Esse aparelho para poder fazer abdominal, a barra, o aparelho de crossover unilateral. Tem aí um vídeo com um projeto, a barra também, e tem um supino, né? Mas isso aí tá lá dentro de casa, certo? Então vamos passar para o projetinho, que é o que interessa. Vou mostrar o passo a passo aqui para poder fazer um banco com regulagem. Bom, eu resolvi fazer aqui uma alteração, né, na guia de regulagem. Então eu preferi colocar duas, né, duas guias. Eu dei uns pontinhos de solda, então nas duas para ficar igual, né, e eu vou cortar. Essa parte aqui vai ser removida, né, fica só então o dentinho, né, remove essa, fica o dentinho. Eu resolvi mudar um pouquinho o projeto e colocar duas, que é muito ruim esses bancos de academia que não é estável, né? E assim vai ficar mais estável, você pode malhar com tranquilidade. Acho que vai ficar bom, só uma alteraçãozinha no projeto. Bem, agora vamos fazer os cortes então transversais, né? É uma dica, se você tem um policorte, né, igual eu aqui, facilita muito. Você faz essa regulagem aqui, ó. Muita gente às vezes não usa essa regulagem, mas ela é muito prática. Você regula no ângulo certo lá, ó, né? E aí o disco ele vai vir e vai cortar então no ângulo que a gente quer, né? Então vai cortar naquele ângulo lá, certo? É só ajustar. E se você não tem uma policorte, aí vai ter que ser mesmo com uma serrinha de corte, né? Ou a própria serra mármore, você trocar o disco, ou até na serra de mão mesmo, né? Vai depender aí da ferramenta que você tem à disposição. Mas se você tem um policorte, fica aqui uma dica. Bom, tá aqui então as peças que nós vamos usar, né? O primeiro suporte, que é o apoio do banco, a regulagem, os dois suportes aqui da barra de articular, aqui as duas regulagens atrás e mais um suporte ali, um apoio, né? Lembrando que aqui em cima então vem a ferragem do banco. Então esse daqui que eu estou usando, ele tem cerca de 4 centímetros mais ou menos. Então o suporte, eu coloquei ele com cerca de 5 centímetros, 5 pouquinho, para que depois a barra vier aqui em cima, não fique pegando na regulagem, certo? Então 5 centímetros, esse com 4 e pouco, esses daqui com 14 centímetros, aqui eu pus com 40, pus maior do que tá no projeto, porque eu fiz um banco um pouquinho maior também, certo? Mas aí você escolhe aí, né? O projeto é uma boa ideia, mas você vai dando o seu toque aí. Agora eu vou começar a soldar então e montar.
Agora eu estou fazendo aqui os suportes para poder fixar então a madeira, né? Eu preferi, em vez de passar uma chapa reta na ferragem, dobrar ela aqui, né? Já vou mostrar lá, vocês vão entender. Então ele vai pegar um apoio assim, ó, né? Em vez dele passar por cima lá do metalon. Então vou soldar duas orelhas, uma de cada lado. Eu acho que o apoio vai ser muito melhor. Aí eu faço esses cortezinhos para já chamar a dobra no lugar certo, né? Então isso aqui é um ferro chato. Se você tiver um grosso assim ou mais fino, né? Depende aí da maneira como você quer fazer, né? Esse daqui tem 1,5 polegadas, se eu não me engano, né? E é uma chapa bem resistente. Se você tiver um mais fraquinho, não tem problema, né? Vai segurar o banco, depende do que você quer. Eu quero um projeto bem feitinho para não mexer. Bom, deixa eu explicar então porque que eu preferi, em vez de passar o ferro chato direto, fazer as orelhinhas. Que eu agora dou uns pontos de solda, eu acho que vai dar muito mais apoio, né? E a hora que eu colocar aqui a tábua, ele apoia em tudo, inclusive aqui, né? Em toda a superfície. Quando a gente colocar a tábua, ele vai então apoiar em tudo, inclusive no ferro. Então eu acho que dá muito mais apoio e fica melhor então fazer a orelhinha, mas aí cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Bem, agora vamos passar então para a fase do encosto, né? Eu tenho aqui uma tábua, né? Na minha região a gente tem tábua ainda assim, né? De madeira de lei. Então eu vou cortar aqui a parte do banco e aqui mais para frente até a parte do assento, né? Depois pintar ela e vamos revestir. Eu preferi do que usar MDF ou então compensado, já que aqui a gente tem uma madeira um pouco melhor, né? Um pouco melhor não, muito melhor, né? Que é uma madeira de lei. Isso aqui é um IP. Mas se você não tem, talvez usar um compensado duplo, né? Um MDF bem resistente, algo assim, ok? Então vamos cortar aqui agora a tábua e vamos passar para a parte de fixação então, ali no banco, né? Para fazer os suportes e ver se está tudo certinho para depois passar para o estofamento. Eu vou fazer então no encosto e no assento uma tapeçaria, né? E vou colocar uns botões. Aí fiz aqui um desenho geométrico, né? E aí você pode fazer o desenho geométrico que você quiser, fazer a tapeçaria e vou colocar então aqueles botões, capitonê, outros chamam de pé de ferro, né? Acho que é esse o nome. Então vamos fazer a tapeçaria e vamos colocar. Então primeiro faz essas marcações. Eu fiz um desenho geométrico onde as linhas se encontram, então fiz a furação para poder puxar então a linha. Aí vou mostrar depois como é que fica. Se você gostar também, pode fazer no seu. Como vocês viram, eu marquei lá por trás, fiz alguns furos e agora então eu estou colocando esses botões. Amarrei nele aqui uma cordinha, certo? Esses aqui são os dois do centro, furei ele. E agora, aqui por trás, nós vamos puxar então essa cordinha e ele vai ficar com esse aspecto, certo? Então essa é a ideia desses botões. O pessoal, quando prende em lugares mais macios, coloca só grampeia, né? No meu caso aqui eu vou pôr um parafuso, porque essa madeira é muito dura, como eu já expliquei. Aí eu vou fazer os outros furos para ele ganhar então o desenho que eu tinha mostrado lá então por trás. Agora que a tapeçaria está pronta, então nós vamos começar aqui a montagem, né? Eu começo encaixando então esses tampões aqui, certo?
Eles são tampões, é só botar aqui e dar uma batidinha com um martelo de borracha, com uma tabuinha, né? E eles encaixam, né? Esse dá um acabamento muito bom, é coisa de R$1, R$2. Você compra. Então, nesse caso aqui eu usei um ferro de 40, né? Então é de 40, naquele outro ferro lá do restante do banco é de 50, né? Então isso dá um acabamento legal, fica bonito, né? Certinho. E aí vamos começar a apertar os parafusos, colocar no lugar e regular. Bom, pessoal, então agora ficou pronto, né? O banco tá já no jeito. Essa tapeçaria, então, eu tá aí passo a passo como fazer. A primeira que eu faço, acho que não tá das pior. Eu tive que fazer essa adaptação aqui porque eu fiz acima da medida, né, como eu disse. Mas aí, se vocês quiserem seguir o projeto, não vai precisar dessa entrada aqui, certo? Então, a regulagem aqui. Então você tem então esse ferro de regulagem, correto? Trava ele em qualquer uma dessas posições. Aqui coloquei uma borracha para apoiar, né? Mesma coisa aqui com a parte do assento. Olha, já foi até automático. Então, olha aí o banco. Então, eu já experimentei ele, muito confortável para poder fazer então os exercícios. Espero que tenha ajudado. Se eu fiz, eu acho que você pode fazer também. Um abraço a todos.